Bom dia, acredito que a gente pode começar. Já são 9h03, aí o pessoal vai entrando. Sejam muito bem-vindos novamente à aula dessa semana 4, e informo vocês novamente que eu estou gravando a reunião para que eu possa disponibilizar para os demais alunos. Eu preciso avisar isso para vocês. Vou já começando a compartilhar na minha tela, vocês acompanharem aí. Já deve estar aparecendo aí. A gente inicia agora os estudos da semana 4 do plano de estudos tutorado do terceiro ano do ensino médio de matemática. Meu nome é Carla e vou estar conduzindo a aula com vocês. Essa semana, a gente está trabalhando a semana 4, como eu já disse, e continuando um pouquinho no tema de funções. A gente já trabalhou um pouquinho de funções das semanas anteriores. Na semana anterior, especificamente, na semana 3, a gente trabalhou com transformações gráficas, foi um conteúdo, assim, denso, tenso e novo, eu acredito, para todo mundo. Mas essa semana tem a continuação disso, são as funções trigonométricas, que vai apresentar ou relembrar, eu acredito que vocês ainda não tenham visto os gráficos das funções trigonométricas, hoje a gente vai poder conhecer. E essas funções trigonométricas também são chamadas de funções circulares. E a gente vai ver agora o porquê disso. Ali, funções trigonométricas. Primeiramente, o PET trouxe, na semana 4, uma retomada de alguns valores notáveis no triângulo retângulo. Deveria ter sido visto lá, deve ter sido visto no PET do segundo ano, a trigonometria do triângulo retângulo. E quando eu falo trigonometria, na verdade, são relações entre os lados do triângulo. São divisões, são proporções que são feitas dentro do triângulo. E essas proporções, descobriu-se, logicamente, né, eu não tenho aqui o nome do matemático que fez isso, mas descobriu-se que os valores dentro de um triângulo retângulo obedeciam sempre os mesmos valores, tendiam sempre os mesmos valores. Então, quando, por exemplo, eu pegava um ângulo, vou pensar ali no ângulo X, que está ali no cantinho ali. Eu tenho um triângulo retângulo porque aqui é 90 graus. Então, observou-se que quando dividia o cateto oposto a esse ângulo, dividido pela hipotenusa, ele dava um valor para esse ângulo. Então, era sempre o mesmo valor, independente do tamanho do cateto. Então, por exemplo, se o ângulo de 30 graus, ele tem um valor de seno ali, independente do tamanho do lado do triângulo. Dividindo o cateto oposto pela hipotenusa, eu chego nesse valor. Vou deixar aqui, gente, só um minutinho. E assim foi descoberta as outras relações também. Cosseno, que divide o cateto adjacente, que é o cateto que vai ao lado aqui, pela hipotenusa. Só relembrando, hipotenusa é aquela que está em frente ao ângulo reto. E descobriu-se a tangente, cossecante, secante e cotangente. As mais usadas é seno, cosseno e tangente. Não usadas, as que a gente mais tem acesso é seno, cosseno e tangente. E aí, o PET trouxe aqui uma tabelinha. Essa tabelinha é bem usada, assim, quando, deixa eu ver se eu acho que eu trabalhei com vocês lá no primeiro ano, com o pessoal do terceiro 6, eu lembro que eu trabalhei essa parte aqui, dessa tabelinha e da trigonometria do triângulo retângulo, estou lembrando agora. Então, essa tabela aqui, por que justamente ela traz desses ângulos? 0, 30, 45, 60 e 90. Porque esses ângulos, principalmente 30, 45 e 60, são chamados ângulos notáveis. Por que notáveis? Porque eles são muito usados, eles são mais usados do que os demais. Ninguém vai construir alguma coisa e fala, eu vou pôr um ângulo ali naquela parede de 37 graus. Muito provavelmente, ou ele vai pôr de 30 ou ele vai pôr de 45, justamente porque as medidas são mais fáceis de conseguir. Por exemplo, 30 é 1/3 de 90 graus, é 1/3 do ângulo reto, né? O 60 é 2/3 do ângulo reto.
Então, é 2 partes de 30. O 45 é metade de 90. Então, todos acabam ficando relacionados com 90 graus. Por isso é que esses ângulos são chamados notáveis. E esses valores aqui, ó, seno, é bom que a gente, até grave, né? Mas no sentido aqui, não tem muito sentido gravar, mas porque a gente vai falar pouco do triângulo retângulo, é mais para relembrar. Eu não sei se vocês lembram de eu falar assim, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3. 2 embaixo de todos, menos na tangente, que é 3, e raiz onde não tem 1. Com essa regra, a gente consegue construir essa tabelinha na cabeça, ou no papel ali, né? Então, fica o numerador, 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 1, 3. Só lembrando que aqui tem que estar nessa ordem, seno, cosseno e tangente. 2 embaixo de todos, ou seja, o denominador é 2 em todos. Aqui embaixo na tangente é que é 3 só na primeira. Os outros não tem denominador. Raiz onde não tem 1. Então, pode ver que tem raiz aqui no numerador, tem raiz no 3, aqui no 2, onde não tem 1. Porque onde tem 1 a gente não põe raiz. É assim que é construída essa tabelinha aqui. Mas esse era só para relembrar mesmo, porque o nosso assunto não é esse. Porque aqui ele fala o seguinte, tá, aqui nessa tabelinha, trouxe de 0 a 90. Tá lá, de 0 a 90. 0, 30, 45, 60 e 90. Tá entre 0 e 90. E se esses ângulos, ou se o ângulo for inferior a 0 ou superior a 90, o que acontece? Como é que é tratado isso? Bom, aí a gente vai para as funções trigonométricas. Essas funções trigonométricas, elas estão no ciclo trigonométrico. O que seria um ciclo trigonométrico? É uma circunferência cujo raio aqui, ó, nesse lugar que eu estou mostrando aqui, que é o raio, vocês já sabem aqui, ó. O raio vai do centro até a extremidade. Esse raio vale 1. Então, na circunferência, no ciclo trigonométrico, nessa circunferência que é definida as funções trigonométricas, o raio é sempre 1. A gente fala que ele é um círculo unitário. Tem raio de medida 1. E aqui são definidas as funções trigonométricas. Deixa eu só voltar aqui, que eu não queria que tivesse... Eu não podia ter... Ah, borracha. Borracha é tudo. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse desenho quais são as funções trigonométricas. Então, vamos observar. É uma circunferência com raio 1. E aqui no meio, eu tenho um ângulo, que é o ângulo X. Então, vamos pensar nesse ângulo X, só como exemplo. Como é que eu defino quem é o seno de X? O seno de X no ciclo trigonométrico, ele é definido aqui, ó. Tá vendo que eu pus ali em vermelho? Aquele ali, pensando nesse ângulo X, seria o seno de X. Só complementando, o eixo Y é o eixo dos senos. Tá? É uma informação importante. Então, qual é o tamanho do seno desse X, desse ângulo? É esse pedaço aqui. Quanto que ele vale? Pensa comigo. Se a circunferência, ela tem raio 1, que vai até aqui assim, ó, esse tamanho é 1, o seno, que está em vermelho, ele é menor que 1. Então, o seno, na verdade, o seno, vamos pensar no seno. O seno, ele vai de 1, no máximo 1, a no máximo menos, ou no mínimo, menos 1. Então, ele vai de 1, que está aqui em cima, e menos 1, que está aqui embaixo. Porque a gente imagina isso aqui igual um eixo, ó. É o eixo Y e o eixo X. Desculpa, gente, é o eixo X e o eixo Y. Troquei aqui. Às vezes eu avanço meu pensamento em outro assunto e perco. Eixo Y e aqui é o eixo X. A gente está vendo dentro desse eixo, ou o eixo está dentro da circunferência. Ou a circunferência está ali no eixo. E aqui no meio é o centro do eixo, do plano cartesiano ali, do X e do Y, e é o centro da circunferência também.
Então, o seno seria essa parte vermelha. Quem seria o cosseno? Aquele que eu pintei em azul, desse ângulo que nós estamos falando, tá? Esse pedacinho aqui, ó, essa sombra que dá no eixo X. Então, eixo Y, eixo do seno, eixo X, eixo dos cossenos. Quem seria a tangente? Onde que está, então, o eixo da tangente? Aqui é o eixo do seno, eixo do cosseno. Eixo da tangente é esse que tange a circunferência, é o que encosta na circunferência. Esse é o eixo das tangentes. Qual é o valor da tangente desse ângulo? Percebam que ele refletiu aqui, ó. Olha só, se a gente prolongar isso aqui até lá em cima, até no eixo da tangente, a tangente vai ser esse valor aqui, é amarelo. Esse pedaço aqui. Eu vou mostrar isso para vocês em animação, que vocês vão ver que vai ficar bem, bem claro aí, quando eu vario o eixo. Eu já vou mostrar, já já. Bom, seno, cosseno, eixo da tangente. Quem é o eixo da cotangente? Só um minutinho, deixa eu só autorizar alguém a entrar aqui. Quem seria o eixo da cotangente? O eixo da cotangente, o da tangente é esse aqui, que tange verticalmente. A cotangente tange, encosta na circunferência horizontalmente, é esse aqui, ó. O eixo da tangente, ou da cotangente, esse de cima, e o valor da cotangente desse ângulo seria esse pedacinho verde que eu pintei aí, tá? Bom, cotangente, vamos para a cossecante. Deixa eu só desabilitar, acho que é do Lucas para ligar. Lucas, desliga seu microfone, por favor. Quando você precisar falar. Acho que ele não ouviu. Deixa eu desligar aqui, peraí. Pode ativar o som quando vocês precisarem, tá, gente? É só enquanto eu tô falando, porque senão dá eco, fica muito ruim. Bom, quem seria, então, a secante? Seno, cosseno, tangente, cotangente, secante. A secante é o mesmo eixo do seno, do cosseno, desculpa, tá aqui embaixo, ó. E qual o valor da secante desse ângulo X? Seria esse pedaço que eu pintei em rosa aí. Gente, são só informações. Eu sei que são muitas informações, mas isso aqui é para vocês falarem assim, nossa, eu nunca vi falar em secante. Pelo menos para vocês saberem o que que é, onde que tá esses valores, tá? Fica tranquilo que vai clareando. Secante. Quem seria a cossecante? A cossecante é o mesmo eixo do seno. Eu pintei em verde escuro, ficou meio ruim de ver aí, mas tá aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês uma animação que vai bem clarear no GeoGebra. Eu vou mostrar, tá? Aqui fala assim, ó. Vamos exemplificar a função seno, o uso do ciclo trigonométrico na construção do seu gráfico. Aí ele trouxe a figura, deixa eu abrir aqui. Ele trouxe essa figura aqui, no PET, mas eu vou mostrar no programa GeoGebra, porque lá dá para a gente ver direitinho a animação. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Esse programa GeoGebra é um aplicativo, um software livre, dá para vocês entrarem, construírem gráfico tranquilamente, tá? Deixa eu entrar aqui. Ó, tá aí na tela, esse aqui é o GeoGebra. Aqui eu tenho um ciclo trigonométrico, à minha esquerda eu tenho um ciclo trigonométrico, e à minha direita eu tenho um eixo, um plano cartesiano, ó, X e Y. Olha que legal. Eu vou fazer o seguinte, aqui nesse pontinho verde que tá minha mãozinha, meu mouse, eu vou aumentar, eu vou pôr 30 graus. Olha o que está acontecendo no ciclo trigonométrico. Ele vai me mostrar o ângulo 30 graus. 26, 27, 28, 29, 30 e meio. Eu quero 30. Isso, agora deu 30. Isso mostrou no ciclo trigonométrico. Aí eu vou pedir para ele me mostrar o seno. Ele me mostra tanto aqui no eixo, desculpa, o cosseno, mostrei, né? Eu vou mostrar o seno. Aqui, ó. O seno
Ele mostrou no ciclo, que é essa parte vermelha, que eu acabei de mostrar lá para vocês, e ele mostrou aqui do lado, ó, a curva que corresponde à função seno. Então, se eu falar para vocês, construam um gráfico da função seno, a curva vai ficar assim, tá? Vai ficar assim. Vou pôr os 60 graus. Ó, olha os 60. Vou voltar aqui, 60. Opa. 60 graus. Foi no 70. Deixar no 60,5 aqui. Aliás, vou coisar um pouco. 60. Olha o que aconteceu com o seno. Aumentou. O seno de 60 é mais do que o seno de 30. Só que o gráfico não alterou. O gráfico é a mesma. Porque o gráfico da função seno é o mesmo. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Acho que é o Lucas de novo. Vou mostrar para vocês a função cosseno. Vocês perceberem aqui, ó, cosseno. Olha lá, o seno é o vermelho, o cosseno é o azul. Olha o gráfico. Em azul é o cosseno, em vermelho é o seno. É a função seno, é o gráfico da função seno. Vou tirar os dois para poder... Vou fixar nos 60 graus, tá? Para não fazer confusão. Vou mostrar para vocês quem seria a tangente. Olha aqui a tangente. O gráfico da tangente, como é que seria? Deixa eu... Aí, vou fazer assim para vocês verem melhor. Ó, olha aqui a tangente, quem seria? Esse pedaço aqui, ó. Que, na verdade, ele refletiu lá no eixo X. Ó, esse grandão aqui. Quem seria a cotangente? Olha como é que seria o gráfico da cotangente. O contrário. Então, o roxo é a tangente e a cotangente é o azul. É esse pedacinho aqui também. Isso aqui é um pouquinho mais do que o seno, ó, e vai lá em cima. A secante, como é que seria o gráfico da secante? De 60. De 60 não, o gráfico da secante. Olha aqui como é que são as curvas da secante. Estou lá no gráfico de 60. Se eu alterar, ó, olha o que vai acontecendo na circunferência. Ele vai alterando também o valor, ó, o tamanho do arco. É bem interessante, gente, dá vontade de ficar brincando com isso aqui. E a secante é aquela curva preta que apareceu aí para vocês agora. Então, só voltando para vocês conhecerem. Vou deixar no 60. Seno, cosseno. Então, é uma curva de vai e vem. Vou apagar. Tangente, cotangente. Esse é o gráfico. E secante e cossecante. Para vocês conhecerem o tipo de gráfico. E foi exatamente isso que o PET trouxe. A apresentação desses gráficos. Depois ele trouxe aqui embaixo, ó, como é que ficaria o gráfico. Ó, seno, cosseno, tangente. Foi o que nós acabamos de ver lá. Tá? Eu nem vou ficar me detendo nessa explicação aqui, porque é uma coisa tão... Essa daqui, ó, é tão... Sinceramente, vai usar bem pouco aqui. Fala que internacionalmente, esses são os nomes do seno, é chamado de sin, cosseno e tangente, a gente usa TG. Internacionalmente, usa-se tan. Cossecante, a gente põe... desse jeito mesmo, cossecante, CSC, secante e cotangente. Essas são as nomenclaturas das funções trigonométricas, que também são funções chamadas periódicas, mas eu vou falar isso nos exercícios. Vamos passar aos exercícios, que são bem rápidos, gente, não tem praticamente cálculo nenhum, é mais uma explicação da matéria. Vamos seguindo aí no PET, ó. Porque as funções trigonométricas também são chamadas de funções circulares. Quase que óbvio, gente. Eu acabei de mostrar para vocês onde é que estão as funções trigonométricas. Funções trigonométricas, elas são definidas, como eu já falei,
num ciclo de raio unitário. Se as funções trigonométricas são definidas num ciclo de raio unitário, tá aí a explicação por que elas também são chamadas de funções circulares. Não tem erro. Então, aqui, das opções, porque todo triângulo contém um círculo, nada a ver. Porque todo triângulo retângulo está contido dentro de um círculo. As funções circulares não têm relação com o triângulo retângulo, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem trigonometria do triângulo retângulo. E tem a trigonometria no círculo. Então, tem os dois lados, tá? Então, num também tem seno, cosseno, tangente, no círculo também tem seno, cosseno, tangente, tá? Então, não é essa B. Porque elas são funções periódicas, ok? As funções trigonométricas são funções periódicas. Por que elas são funções periódicas? Porque elas se repetem. Eu não vou dar conta, eu vou ter que voltar lá no GeoGebra. Vou só voltar aqui. Ó, por que elas são funções periódicas? Percebam no gráfico, por exemplo, no gráfico do cosseno. Ele se repete, olha a curva como é que é. Ele varia apenas entre 1 e menos 1. Olha aqui, a imagem dele vai de 1 até menos 1. Então, ele vai se repetindo a curva. Ele chega num determinado valor, ele repete. Ou seja, semana passada eu falei sobre isso. O período se repete. Ela vai até um certo ponto e começa a se repetir. Quer ver? Vou começar aqui no zero, ó. Olha o que acontece. Presta atenção nesse pontinho no gráfico aqui, nesse ponto azul. Olha o que vai acontecer com ele. Ó, ele vai descendo e vai acompanhando a circunferência ao mesmo tempo. Olha aqui. 180 graus, ele foi na metade. Quando chega no 360, olha lá, vou ficar perto. Quando chega aqui no 360, a curva acaba. Ele começa a se repetir de novo. Então, ele vai de 1 até o menos 1 aqui embaixo. Depois, ele começa a subir e chega no 1 de novo. E assim, indefinidamente. E também no ciclo. Por que isso acontece? Porque, ó, o ciclo fecha nos 360 e começa a repetir. É como se ele fosse dando volta no círculo trigonométrico. O que eu estou querendo dizer? Realmente, as funções trigonométricas são periódicas, mas não é por isso que elas se chamam funções circulares. A razão por que elas se chamam funções circulares é o fato delas estarem num círculo. Então, é basicamente isso, ó, por causa do ciclo trigonométrico, e não porque elas são periódicas, tá? Elas são chamadas circulares porque elas estão no ciclo trigonométrico. Aí agora a E, por causa dos formatos dos seus gráficos, não tem nada a ver. Essa daqui realmente é só de marcar a opção. Essa figura eu pus só para vocês relembrarem onde ele está. Não precisa desenhar isso aqui, tá? É só vocês saberem o porquê que a gente marcou a letra D. É só isso, o exercício 1. Exercício 2. Também é um exercício de observação de um gráfico. Foi dado um gráfico da função seno e pede-se o seguinte: o valor do seno de x está mais próximo do valor do seno de... Confesso que quando eu bati o olho, falei, nossa, gente, mas que idiotice, que bobeira esse exercício. Porque se a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente olhar aqui no gráfico, não é o valor de x que ele está pedindo, porque o valor que está próximo de x é o A. Mas aqui ele não está falando do valor de x, ele está falando do valor de seno de x. E quem é o seno de x? O seno de x é a imagem, é aqui o valor do y. Então, aqui está o valor, no eixo x está o valor de x, e no valor do y está o valor de seno de x. Então, olha aqui, qual é o valor de seno de x?
Eu vou ter que prolongar a minha imagem ali do valor do x, olha lá, eu prolonguei de vermelhinho, e vou lá no eixo y. Aqui, esse ponto aqui no cantinho, olha lá, eu pintei de amarelo. Esse ponto aí, ó, que eu pintei de amarelo, é a imagem do x. É o valor, onde ele está, o gráfico, eu desenhei o gráfico. Mas qual é o valor do seno de x? Ele está aqui, ó. Está aqui. Qual seria? Aí, na apostila de vocês, eu tampei aqui, por isso que eu estou repetindo. Esse valorzinho que está desenhado aqui é 0,8. Isso quer dizer o quê? Que o valor de seno de x é 0,8. Então, cuidado para não marcar direto o A. Ele está pedindo o valor de seno de x. Vamos, então, descobrir qual é o valor que está mais perto desse valor 0,8. Vamos ver quais os valores. Vamos pegar o ponto A. Só repetir aí, ó. Aqui embaixo, seno de 8. Vamos pegar, então, o valor do A e prolongar no gráfico. Olha lá, prolonguei de verde. Vamos prolongar lá no eixo Y. Ok? Achei um valorzinho aqui, perto do 0,8. Mas será que ele está o mais perto? O valor, pintei de amarelo, pontinho. Vamos no ponto B. Ele está em cima da reta. Isso quer dizer que o valor está aqui, ó. É 0. Devia ter pintado aqui, mas não esqueci. Vamos no valor de C. Vamos prolongar o valor de C, ó. Para baixo. O gráfico está aqui para baixo. Qual é a imagem dele? Aqui. Está na parte negativa do eixo X. Ele está aqui embaixo, ó. Então, aqui está perto do 0,8 e aqui está quase menos 1 ali. Aqui embaixo. Está bem longe do ponto que nós estamos procurando, que é 0,8. Por enquanto, o ponto A está ganhando. Vamos ver a imagem do ponto D. Olha lá, prolonguei no gráfico e vou prolongar no eixo X. Olha lá, segui reto aqui. Ficou bem perto, né, gente? Provavelmente vai ser esse. Vamos ver o do E. Valor do E, prolonguei no gráfico e vou prolongar lá no eixo X. Agora dá para a gente definir. A pergunta é, o valor do seno de x, 0,8, está mais próximo do seno de qual ponto? Aproximadamente, o seno de D, esse ponto aqui, ó, é o que está mais próximo do 0,8. Concordam comigo? Ele é aproximadamente 0,8, ele está um pouquinho acima. Então, a resposta nesse caso aqui é o ponto D, é que tem o valor do seno próximo ao valor do seno de x. Se a gente só bater o olho, a gente já ia marcar o A, né? Mas aqui, a resposta correta é o ponto D, tá? Então, a resolução desse exercício faz isso aqui que eu fiz, ó, no desenho de vocês, tá? Para vocês visualizarem, usa uma régua aí, faz esse prolongamento aqui e marca a alternativa certa. Também não tem resolução. Exercício D. Desculpa, exercício 3. Aqui nós vamos ter que pensar um pouquinho. Esboce o gráfico da função f de x, cosseno de x, 1 sobre x. Você pode fazer isso de diversas maneiras, pesquisando um livro, na internet, calculadora em radianos, que constrói gráficos, usando um aplicativo de celular, usando uma linguagem de programação. Nós vamos fazer uma observação aqui antes. O PET provavelmente se enganou, né, na elaboração do PET. Aqui, esse jeito que eles elaboraram, que eles colocaram essa função, está errado. Aqui ficou confuso, porque ó, o f de x já é uma função. E o cosseno de x também é uma função. Então, aqui é como se eu tivesse 3 funções. Vou mostrar quais. É como se eu tivesse... Essa é a primeira função que eu tenho ali dentro. F de x, cosseno de x. A segunda função poderia ser f de x, 1 sobre x, é uma outra função. E cosseno de x
sobre f de x é uma terceira função. Então, na verdade, o PET não clareou qual das três eu vou fazer. Qual das três vocês vão fazer? Então, não dá para saber. Por isso, nós vamos fazer, eu vou usar para construir esse tipo de gráfico na mão é muito complicado. Tanto esse 1 sobre x até dá. Mas nós vamos usar um software, vamos usar de novo o GeoGebra. Vou lá mostrar para vocês lá no GeoGebra. E já falo para vocês como é que vocês vão resolver isso no caderno, na apostila aí. Vamos construir a primeira função, que é cossecante de x. A cossecante de x, vou usar de novo isso aqui. É isso aqui. Cossecante de x ficaria aqui, ó. Vou tirar o seno. Cossecante de x seria um gráfico secante, cossecante. Seria esse gráfico aí, ó, que tem essas várias curvas, tá? O que vocês vão fazer como resolução desse exercício? A gente vai desenhar esse gráfico aqui. Eu fiz print da tela, dessa tela aqui, e coloquei na apresentação. Vocês podem fazer assim, ó. Vou mostrar aqui. Opa. Vocês podem fazer isso aqui, ó. Desenhar esse gráfico aqui, desse jeito aí. Tá? Eu fiz print e coloquei aqui, para vocês fica mais difícil, porque tem que apresentar a foto ali do... Ou vocês quiserem fazer no GeoGebra e me mandar foto do GeoGebra, pode também. Ou pode desenhar esse gráfico na apostila, no caderno de vocês. Dessa maneira que está aí. Observem com bastante atenção, deixa eu ver se dá para aumentar aqui. Ó, os valores que devem ser colocados aqui embaixo, aqui do lado, esse ponto aqui, destaquem ele, tá? Então, tem que ser construído dessa maneira. Isso seria uma opção, se a gente optar por desenhar a cossecante de x. Vou mostrar para vocês como é que ficaria o gráfico de 1 sobre x. Ou vocês desenham esse gráfico aqui, ó. Tá? Que é 1 sobre x. Seria dessa maneira aqui. Também tem que ficar desenhando. Construa a tabela e desenhe esse gráfico aqui. Essa é a segunda resolução. E foi as duas que eu fiz. Então, esse exercício vai ficar dessa maneira. Desenhar essas duas funções. Tá? Muito confuso para vocês apropriarem um pouco melhor disso, tentem fazer no GeoGebra, é bem interessante. É um conhecimento à parte que vocês vão gostar de ter, quem se interessar por essa área da vida, que é matemática. Vamos para, então, o exercício 4. Esse era o exercício 3. Exercício 4. Falava o seguinte: a tabela do início desta semana informa que não existe tangente de 90 graus. Usando esta mesma tabela, e sabendo que tangente de x é igual seno de x dividido por cosseno de x, explique por que não existe tangente de 90. Ele deu essa informação de que não existe tangente de 90, e eu vou confirmar ela para vocês lá na tabela, ó. Nessa tabelinha aqui que eu mostrei no início, a tangente de x, a tangente de 90, está escrita aqui na tabela, ó. Não existe. Ele quer que a gente prove. Por que não existe? Ele quer que a gente use uma justificativa. Por que não existe tangente de 90? Olha lá, escrevi aí na tela, ó. Tangente de 90, então, não existe. É igual a não existe. Aqui, ó, escrevi aqui. Nós vamos usar essa informação que ele deu aqui, que tangente de x é igual seno sobre cosseno. Vou escrever aí. Tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Volto a falar. Isso aí foi uma informação dada, é uma relação que existe, tá? E foi no segundo ano que eu falei sobre isso.
Ok, se nós estamos falando de tangente de 90, nós vamos usar tangente de 90. Então, tá aí, ó. Vou escrever tangente de 90. Tangente de 90 é igual seno de 90 sobre seno de 90. O que nós estamos falando aqui? Se ele está falando que isso aqui é verdade, vale para o 90 também. Seno de 90 sobre cosseno de 90. Aí a gente vai substituir valores. Vamos lá na tabela olhar quanto que vale o seno e o cosseno de 90. Olha a tabelinha. Seno de 90 é 1. Seno de 90 vale 1. E cosseno de 90 vale 0. Vamos substituir esses valores lá no exercício. Tangente de 90, então, é igual a 1, que é seno de 90, que eu acabei de olhar lá, e cosseno de 90, que é 0. Bingo! Só isso. O que vai acontecer? Quando eu resolvo isso aqui, eu percebo que não, que a gente topou com uma divisão por 0. 1 sobre 0. Não existe essa divisão. Então, por isso é que eu posso afirmar que não existe tangente do 90, porque não existe uma divisão por 0. Quando eu vou dividir alguma coisa por 0, não existe, não tem como. É definido como inexistente. Então, a gente vai concluir assim. Tangente de 90 graus não existe, pois, sendo o cosseno de x igual a 0, não é x, gente, cosseno de 90 aqui, ó, põe 90 aqui, ó. Cosseno de 90. Difícil, não dá para escrever aqui não. Sendo cosseno de 90 graus igual a 0, nós temos uma fração com denominador igual a 0. Portanto, tangente de 0 não existe, tá? Esse é o exercício conceitual, que a gente tinha que provar uma afirmação que foi dada. Esses são os exercícios da semana. Eu gostaria de terminar a aula de hoje, que são só esses exercícios mesmo, com esse vídeo que foi proposto no PET. Ele trouxe assim, para saber mais. Eratóstenes, que viveu de 276 a.C. a 194 a.C., foi um matemático, gramático, poeta, geógrafo, bibliotecário e astrônomo da Grécia Antiga. Inconcebível nos dias de hoje, né? A pessoa ser matemática e gramática. Poeta, geógrafo, bibliotecário e astrônomo da Grécia Antiga. Muita área, né? Para uma pessoa só. Há mais de 2.200 anos, ele usou trigonometria para calcular o raio da Terra, com erro inferior a 1%. Então, olha isso, gente. O cara viveu antes de Cristo, há mais de 2.200 anos, e ele conseguiu calcular o raio da Terra, do planeta Terra. Quer dizer, ele entrou dentro da Terra, como é que ele fez isso? E, além disso, ele calculou a circunferência, quanto que a Terra tinha de medida em volta dela. Um cara desse não tem nem explicação, né, gente, com um negócio desse. E aí esse vídeo trouxe a maneira como que ele fez isso. Então eu trouxe esse vídeo para vocês perceberem como que foi feito esse cálculo. Me acompanha aí. Esse eu quero pôr, é pequenininho. 2 minutinhos a gente assiste, acho que 4 minutos. Mas eu achei tão interessante que eu achei que valia a pena vocês conhecerem. Um sábado qualquer. Qual o formato da Terra? Imagina morar em uma época em que você não sabe até onde vai o seu planeta, qual o formato dele e se é que é um planeta. Por exemplo, na Índia antiga, se achava que a Terra era um semicírculo sustentado por 4 elefantes sobre uma tartaruga. Quando algum deles se mexia, gerava os terremotos. Na Idade Média, muitos ainda achavam que a Terra era plana e que você poderia cair em um grande abismo se navegasse até o seu limite. Para os nórdicos,
No centro do universo se encontrava a árvore Yggdrasil, que ligava os 9 mundos da cosmologia nórdica, e um deles, Midgard, era o nosso. Em um mundo onde a suposição era a resposta, a imaginação criava explicações fantásticas. Então, a ciência começa a nascer na Grécia Antiga. O questionamento aos deuses e ao místico levava filósofos a pensar em respostas mais lógicas e concretas que explicassem o mundo ao seu redor. Podemos destacar várias personalidades importantes desta época, mas hoje iremos falar de Eratóstenes, que conseguiu, há 250 a.C., provar que a Terra era redonda e calcular o seu diâmetro usando apenas varas. Imagine um poço bem fundo. Não é fácil o Sol iluminar ele por completo. Olha isso. Terá uma sombrinha aqui, em algum lugar, em algum cantinho. Eratóstenes percebeu que no solstício de verão, o poço de uma cidade estava completamente iluminado. Ou seja, o sol estava exatamente sobre a sua cabeça. Olha o que o cara olhou. Poço, luz, sombra, simples assuntos do nosso cotidiano, que para muitos não teria importância alguma. Mas Eratóstenes era um cientista, e vendo esse fenômeno, ele pensou, será que neste momento existe sombra em algum outro lugar? Para você entender o pensamento dele, ele ia pregar varetas no chão em diferentes cidades. Se a Terra é plana, a sombra das varetas deve ser igual, não importa o lugar ou a hora. Mas Eratóstenes observou que em um mesmo horário, em cidades diferentes, uma sombra variava de tamanho com relação à outra. Ora, para isso ocorrer é necessário que exista uma curvatura. Logo, a Terra é redonda. Fantástico, não? Mas ele não parou por aí. Provou que a Terra é redonda. E além, ele queria calcular o diâmetro da Terra. Mas como? Ele fez esse teste usando as cidades de Alexandria e Siena. Se continuarmos o trajeto das estacas, podemos ver que elas se encontram no centro do globo. Agora, geometria básica. 2 retas paralelas atravessadas por outra reta, esse e esse ângulo são iguais. Repetindo, 2 retas paralelas atravessadas por outra reta, esse e esse ângulo são iguais. É a mesma coisa aqui, 2 retas paralelas, então esse e esse ângulo são iguais. Eratóstenes calculou e chegou à conclusão que esse ângulo media 7,2 graus. Logo, esse também será 7,2 graus. Então, a curvatura de Alexandria a Siena é de 7,2 graus. A distância de uma cidade até a outra é igual a 800 quilômetros. Nós sabemos que um círculo possui 360 graus. Ora, se 7,2 graus é igual a 800 quilômetros, 360 graus é igual a... Pegou? E deu? Ele calculou e chegou ao resultado de 40 mil quilômetros, a circunferência da Terra. Eratóstenes estava certo. É impressionante ver um homem que viveu há 250 anos antes de Cristo conseguir um feito desses utilizando apenas varetas. Espero que tenham gostado. Quer dizer, eu vou falar igual o rapaz, espero que vocês tenham gostado, porque eu encabulo de ver umas coisas dessa, porque há 2.200 anos atrás ele conseguiu provar usando varetas, e claro que ele tinha um conhecimento básico de geometria, questão das retas paralelas, que um ângulo vale o mesmo que um ângulo internamente oposto. Aí, a partir do ângulo, ele calculou que o ângulo da distância entre 2 cidades era 7,2. Aí, se a distância era também de 800 quilômetros, quer dizer, 2 medidas diferentes, ele podia calcular da circunferência inteira, porque ele sabe que aquele pedacinho entre as 2 cidades era 7,2. Da circunferência inteira é 360 graus. A gente sabe hoje que uma circunferência tem 360 graus. A partir daí, ele fez regra de 3, multiplicou em cruz e calculou que a distância, a circunferência da Terra é de 40 mil quilômetros. E esse valor é usado até hoje, 2.200 anos depois. Então, eu trouxe assim só como forma de agregar, né, conhecimento com vocês. Espero que vocês tenham compreendido, sobretudo gostado de saber disso e de participar de outro tipo de atividade. E agradeço mais uma vez pela presença. Comentei com o pessoal do 2º ano, vocês, por menor número que sejam, vocês têm feito, eu me senti professora novamente, porque não é fácil estar do lado de cá,
vocês viram a questão da folia, tá em casa, né? Tem gente em casa, panela de pressão, tem toda essa dinâmica. E dar aulas para vocês ao vivo aqui, mesmo que à distância, me fez novamente vontade de voltar para a escola, mais ainda. Tá bom? Obrigada. E espero vocês semana que vem. Nós estamos já na semana 4. Se Deus quiser, no instantinho a gente termina esse PET. E vamos ver o que Deus está preparando para a gente para frente aí. Tá bom? Fiquem com Deus. Então, um grande beijo.